Boa noite, pessoal. Estou fazendo uma aula antecipada aqui de amanhã. Nossa aula é sobre relação de trabalho, relações afins. Então, eu quero declinar algumas modalidades de relações de trabalho que são próximas de uma relação empregatícia. E algumas delas, inclusive, geram certos direitos que são comuns ao direito do trabalho, como é o caso, por exemplo, da relação de estágio. Então, eu vou começar falando da relação de trabalho eventual, tá? Então, em que consiste um trabalho eventual? O próprio nome já excogita. Trata-se de um trabalho prestado sem habitualidade, e, por consequência, a falta de habitualidade ela descaracterizaria uma relação empregatícia. O trabalhador eventual é aquele que trabalha de forma esporádica ou fortuita para um tomador de trabalho, mediante uma retribuição. E ele pode até se submeter a determinado controle, ordem, fiscalização. Às vezes não, às vezes há um trabalho na mais absoluta autonomia. O fato é que esse trabalhador, ele faz jus tão somente à energia de trabalho vertida ao tomador, ou seja, uma retribuição pecuniária, né? A todo trabalho deve corresponder uma remuneração, com raríssimas exceções, um mandato a título gratuito ou um trabalho voluntário. Todos os demais são contratos remunerados. De qualquer maneira, esse modelo de contratação ele não repercute direitos trabalhistas. Desde já eu quero sublinhar, jovens, que os contratos de trabalho, quaisquer que sejam as suas modalidades, sejam empregatícios ou não, eles asseguram às partes envolvidas na relação jurídica os direitos da personalidade. Estou supondo duas pessoas físicas celebrando a contratação, e ainda, em se tratando de pessoa jurídica, ou 50 ou 52 do Código Civil, né? Ele assegura certos direitos da personalidade também à pessoa jurídica, tá? Então, em última análise, se o jardineiro que comparece uma vez a cada 60 dias para fazer o jardim do proprietário daquela residência, ele sofre algum abalo à sua honra, ao seu nome, xingado, constrangido, ofendido em sua moral, em sua personalidade, ele fará jus a uma indenização por danos morais, aplicando-se o Código Civil, o artigo 944. Bom, do trabalho eventual, nós passamos ao trabalho avulso. Diz a Constituição, no artigo 7º, inciso 34, que os trabalhadores avulsos, embora não sendo empregados, terão assegurados por isonomia todos os direitos trabalhistas cabentes aos empregados. Os trabalhadores avulsos, jovens, são trabalhadores que prestam serviços com escansão, com intervalos.
são trabalhadores volantes, né, que fazem pausas e, portanto, teriam qualquer similitude, semelhança com os eventuais. Não estarão prestando serviços com continuidade, com habitualidade. Todavia, o legislador constitucional resolveu fazer uma analogia de tratamento. E por que razão o fez? Os avulsos, diferentemente dos trabalhadores eventuais, eles prestam serviços intervalados, né, serviços intermitentes, ou seja, não contínuos, não habituais, mas o fazem naquilo que há de permanente e essencial à atividade econômica do tomador de trabalho. Então vamos imaginar o seguinte: o cidadão é um movimentador de cargas, um saqueiro, e ele comparece uma ou duas vezes na semana para carregar e descarregar os caminhões lá no atacadão. O atacadão, um comércio atacadista, ele tem como atividade permanente a carga e a descarga de mercadorias. E o Joãozinho, né, ele comparece de forma intervalada para fazer a carga e a descarga dessa mercadoria. Embora a atividade dele não seja continuada, habitual, em virtude de inserir-se nas atividades permanentes do tomador, ele fará jus a todas as verbas trabalhistas que correspondem a um empregado, embora ele propriamente não seja um empregado, tá? Então há uma equiparação em direitos de um trabalhador avulso relativamente a um empregado. Pois bem, como é que se faz a convocação, a contratação desse trabalhador avulso? Aqui também há uma peculiaridade, tá? O entendimento pacífico dos doutrinadores e da jurisprudência é no sentido de que esse trabalhador avulso, ele não venha a ser contratado diretamente pelo tomador. A sua contratação se dará de forma intermediada, né? E o intermediário é a entidade sindical que protege esse trabalhador. Então, aqui em Maringá, os trabalhadores na movimentação de cargas da cidade tem um sindicato que os representa, né? E esse sindicato, ele é contactado pelas empresas atacadistas, pelas cerealistas, pelos depósitos de material de construção, enfim, por aqueles que necessitam de carga e descarga com certa frequência, e é a entidade sindical que vai distribuindo aos laboristas, aos trabalhadores avulsos, a faina, a empreitada, ok? O pagamento, jovens, ele poderá, via de regra, ser diário, e na diária são retribuídas as horas trabalhadas, a proporcionalidade de férias, o 13º, então 1/30 de férias, 1/30 de 13º, o fundo de garantia sobre a retribuição, o valor do 13º, o valor das férias,
E a previdência social fica a cargo da entidade sindical fazer o recolhimento, né? Se eventualmente esse sujeito trabalha em jornada noturna, aquela compreendida entre 22 horas de um dia, 5 horas do dia seguinte, fará jus ao adicional noturno, proporcional às horas trabalhadas. Se trabalha em atividade insalubre, periculosa, fará jus aos adicionais respectivos. Portanto, ele tem assegurados os direitos trabalhistas de forma integral, mesmo não sendo empregado, tá? Na próxima ocasião, a gente vai conversar, eu vou trazer a figura nova do trabalho intermitente, tá? É uma criação da reforma trabalhista, lá do artigo 443, e esse trabalho intermitente, que é muito parecido com o trabalho avulso, justamente em razão da intermitência, esse admite que o tomador do trabalho, ele convoque o empregado, o trabalhador intermitente diretamente, né? Aí, nessa hipótese, jovens, prevista pela CLT, ele terá todos os direitos assegurados, inclusive as anotações na carteira de trabalho. Isso falo na próxima ocasião, tá bom? Vamos adiante. Então falamos do eventual, falamos do avulso, a diferença de um por o outro, né? Embora os dois trabalhadores não sejam empregados justamente porque não prestam serviços com habitualidade, a diferença entre os dois é que o avulso, além de ser arregimentado pela entidade sindical, profissional, ele ainda se insere nas atividades permanentes do tomador do trabalho, tá? E por consequência, ele foi tratado com analogia ao empregado na Constituição, 7º inciso 34. Terceira modalidade é a modalidade do trabalho voluntário. O trabalho voluntário é aquele trabalho em que o trabalhador presta serviços com habitualidade, subordinação e pessoalidade. Portanto, 3 dos 4 requisitos do artigo 3º da CLT se mostram presentes. Não tem, todavia, a retribuição pela energia de trabalho prestado. Ou seja, esse é um sujeito que trabalha gratuitamente, né? E esse trabalho voluntário, ele foi criado pela Lei 9.608 de 98 e ele atende à peculiaridade daqueles tomadores de trabalho que se apresentam para atividades sem fim econômico. Então, eles não põem a sua atividade no ramo das atividades lucrativas, né? As instituições beneficentes, as instituições de educação, as instituições religiosas, as instituições de arte, cultura, enfim, todos as instituições que propõem pesquisa e ciência, há um rol estabelecido pela legislação que não esgota todas as atividades, mas traz exemplos de atividades desenvolvidas por tomadores de trabalho que não são atividades lucrativas. Nada mais justo do que fazer a contratação de laboristas sem satisfazer-lhes o pagamento pelas horas trabalhadas. Trabalham gratuitamente, por isso que é um trabalho voluntário, não é? Vocês já ouviram falar nos amigos da escola, aqueles professores que ensinam nas
periferias, nos arrabaldes de cidades, zonas rurais e etc, etc. Estou dando um exemplo, né? Atividade religiosa, sobretudo, filantrópica. Pois bem, jovens, o artigo 2º dessa legislação, ele assegura ao trabalhador, embora trabalhando gratuitamente, assegura-lhe a indenização, o ressarcimento de todas as despesas que tenha ou venha a desembolsar por conta do trabalho. Então é mais ou menos o seguinte: esse sujeito, ele voluntariamente deseja prestar serviços gratuitos. Outro sim, ele faz jus, ele tem o direito de receber tudo aquilo que ele despende, ele desembolsa por conta do trabalho gratuito prestado. Vamos imaginar que um sujeito, ele se comprometa a um trabalho de filantropia ali em Iguatemi, pertinho de Maringá. Ele tem o veículo próprio, ele vai se deslocar, arcará com as despesas da locomoção, combustível, a manutenção do veículo, hipoteticamente poderia desembolsar com pedágio, enfim, alimentação, pernoite, hospedagem, tudo isso que for despendido pelo trabalhador por conta do trabalho prestado é suscetível de reparação, tá? Então a natureza aqui não é uma natureza de retribuir o trabalho prestado. A natureza é de assegurar que não haja lesão material, que não haja enriquecimento sem causa por parte do tomador de trabalho. É possível, viu, jovens, que muitas fraudes sejam praticadas por conta dessa modalidade. Dou-lhes um exemplo: foi muito comum no âmbito das atividades religiosas. Instituições religiosas contratavam literalmente empregados para que fizessem a prestação de serviços na modalidade de emprego, mas para escamotear a relação trabalhista, disfarçá-la, emprestavam-lhe a roupagem de trabalho voluntário. O cidadão da igreja então dizia assim: me traga notas de combustível, eu vou te pagar 2.000 por mês a título de salário, mas nós vamos dar uma roupagem, vamos fazer um revestimento de um contrato voluntário, e ainda que você receba os R$2.000 por mês, só lhe pago mediante apresentação de notas. Pegue as notas que você entender as mais fáceis: combustível, manutenção, mecânica, alimentação, seja o que for. O objetivo é que você possa receber salário disfarçado de despesa. Então, à luz da primazia da realidade, toda essa documentação forjada e mediante prova se reconhece a relação empregatícia. Bom, então nós falamos dos contratos eventuais, avulsos, voluntários, passamos ao estágio. Boa parte de vocês fará estágio. Aliás, todos farão o estágio obrigatório, aquilo que consta de previsão curricular da instituição de ensino superior. Algumas não,
boa parte de horas vocês demandarão na realização de um estágio. Agora, existe uma outra modalidade de estágio, que também é comumente incorporada pelo estudante de Direito, que é o estágio voluntário, né? O estágio remunerado, tá? Esse não é compulsório. Precisa ceder estagiário, né? No escritório de advocacia, numa esfera pública, no Ministério Público, no Judiciário, enfim. É desse estágio que estamos a cogitar, né? Estágio que não faz parte da programação curricular de um curso universitário, mas tem um objetivo nobre e duplo de desenvolver na prática as habilidades captadas no plano teórico. Essa é a grande finalidade do estágio, e também socializar o estagiário, tá? Então são duas as realizações, as finalidades. É dupla a teleologia do contrato de estágio. Não vão me deter no estágio obrigatório, jovens, que esse não gera senão obrigações do estagiário, tá? Deter-me-ei nos contratos de estágio voluntário, esses que não são obrigatórios, mas têm fins nobilitantes. Então, para que esses contratos sejam legítimos, é necessário que se cumpram requisitos materiais e requisitos formais. Inicialmente, os contratos de estágio devem ser revestidos de forma. Então, são contratos especiais, e inexistindo a forma, quer dizer, o formato escrito e o cumprimento de certos critérios, esse contrato é nulo de pleno direito. E aqui a legislação do estágio, ao tornar nulo um contrato, seja por deficiência de requisito formal ou material, automaticamente reconhece o estagiário como empregado, tá? Então é op legis, não havendo revestimento de forma ou materialidade no contrato de estágio, esse estagiário será automaticamente um empregado. Não é necessário que se demonstre os requisitos do artigo 3º, já está presumido absolutamente na lei que o estagiário é um empregado. Beleza? Bom, além de ser um contrato escrito, ele é um contrato que abrangerá 3 partes. Então ele é um contrato triangular. Estará se apresentando para a prática do estágio o estagiário, e para que ele seja estagiário necessariamente deve estar vinculado a um curso no ensino superior, no ensino médio e até no ensino básico, desde que seja uma pessoa portadora de necessidades especiais, tá? O que é muito comum é que o estágio ele ocorra nos ensinos profissionalizantes e no ensino superior. Joia? Então, o sujeito tem que ser um estudante, apresentar-se como uma das partes, como prestador do trabalho, na condição de estagiário. Há também um tomador do trabalho, o escritório de advocacia, o juiz de direito, aí representado agora pelo tribunal, né? Tribunal de Justiça, o representante do MP, o tomador do trabalho, tá? E a terceira pessoa imiscuída na relação é o
A faculdade, a universidade, a escola, a instituição de ensino que mantém como aluno esse estagiário. Bom, então, contrato escrito, relação triangular, e agora mais um requisito formal. É fundamental que essa instituição de ensino superior ela faça a fiscalização, ela faça o controle sobre o êxito do estagiário no local em que realiza o estágio. É como se a instituição de ensino superior ela averiguasse não só a comparência, mas as habilidades do estagiário, o êxito, a colocação na praxis daquele arcabouço teórico que é captado, é apreendido na sala de aula. Pelo menos a cada 6 meses é fundamental que haja relatório e que a instituição de ensino esteja fazendo o controle, fazendo a fiscalização sobre a prestação de serviço do estagiário. Os contratos de estágio ainda são contratos por prazo determinado e o prazo máximo de um contrato de estágio é de 2 anos. Eles não podem ser prorrogados. 2 anos. E finalmente, o último requisito formal é o requisito de limite de jornada de trabalho. O estagiário não pode ultrapassar 6 horas de trabalho na condição de estagiário. É possível que os contratos sejam celebrados em 4 horas, meio período, ou em 6 horas, que é a modalidade mais comum de prática de estágio. Isso significa que, ultrapassado esse limite, o contrato de estágio se desfigura e se converte automaticamente num vínculo empregatício, gerando inclusive horas extras a esse que agora não é mais estagiário ou empregado. Bom, vistos os requisitos formais, os requisitos materiais são as próprias finalidades a que se propõe um contrato de estágio. É de levar ao estagiário uma capacidade técnica que vai ser colocada no plano prático, porque é a rigor que o estagiário cumpre um estágio, para despertar na praxis para o aporte teórico que recebeu na instituição de ensino. O que significa dizer que um estagiário do curso de Direito não poderia se tornar um office boy, tampouco fazer cafezinho e ficar atendendo as ligações na condição de secretário. Isso estaria desfigurando radicalmente a finalidade do estágio. A outra finalidade é de que esse estagiário ele se torne sociável, ele tem uma penetração, uma inserção no cenário social. Então, a modalidade de isolamento de um estagiário para a prática do contrato deve ser impugnada, censurada e conduzir esse contrato à sua nulidade. Quais são os direitos do estagiário? O estagiário não trabalha gratuitamente, ele recebe uma bolsa estágio. Esse é o primeiro direito. Além disso, e complemento, no mínimo, o valor
proporcional às horas trabalhadas, contemplando o salário mínimo. Tá? Não se admite pagamento inferior aos valores de hora a partir do cálculo do salário mínimo. Se o cidadão recebe R$ 1.100 num salário mínimo, o estagiário de 4 horas deverá receber R$ 550 de bolsa estágio. No mais, o estagiário terá o direito a usufruir das férias remuneradas nos períodos completos de 12 meses, 30 dias de férias. Períodos incompletos proporcionais, 6 meses, 15 dias, por exemplo, mediante remuneração. Também há o direito de o estagiário auferir as despesas de transporte, que não é propriamente o vale transporte. Ele tem assegurado o valor total da despesa que demanda com o transporte. Inclusive o direito a um seguro de vida e contra acidentes pessoais. Pois bem, esses seriam os direitos garantidos, assegurados ao estagiário. Na sequência, nós falamos do contrato de prestação de trabalho autônomo. Os trabalhadores autônomos, jovens, nas suas mais variegadas modalidades, poderíamos declinar várias delas: o representante comercial, o empreiteiro, o corretor, o mandatário, são todos prestadores de trabalho autônomo. Eles têm uma característica muito peculiar, que é a de que dão-se as próprias normas, fazem os critérios do desenvolvimento de sua faina, são livres na descrição e na execução de suas tarefas. Embora se comprometam a realizar determinado munus, o farão esponte sua, criando as próprias estratégias e práticas de trabalho. Autônomos é dar-se as próprias normas. Então, todos os trabalhadores autônomos, em tese, têm liberdade plena para deliberar como é que esse trabalho será executado. Não são submetidos a controle, subordinação, fiscalização, e isso é o que os distingue de um empregado, que, aliás, subordinação é o elemento preponderante na relação empregatícia, na forma do artigo 3º da CLT. Também aqui, jovens, há aspectos materiais e aspectos formais devem ser resguardados para que o vínculo de natureza autônoma se cristalize, se verifique. Recordando-nos de que a súmula 212 do TST, ela presume, com presunção relativa, que toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Então, aquele que nega a relação de emprego, que é o tomador do trabalho, evidentemente, ele assume, atrai o ônus da prova. Por quê? Comumente, habitualmente, por força de verossimilhança do que acontece no dia a dia, uma relação de trabalho é uma relação empregatícia, tá? Qualquer outra forma de relação de trabalho, ela deve ser comprovada
como outra forma, pelo tomador do trabalho. Pois bem, os trabalhadores autônomos, e esse é o primeiro requisito formal, eles devem ser vinculados a um órgão de classe, né? Os representantes comerciais no CORE, os corretores de imóveis no seu órgão, os profissionais liberais, nas instituições que os representam, e assim sucessivamente, tá? Além disso, jovens, é necessário que esses contratos sejam celebrados na sua forma escrita, porque diz a CLT que as condições especiais de contrato, elas devem ser anotadas na carteira de trabalho. Isso para contratos de emprego. Mas tomado numa interpretação extensiva, poderíamos dizer que qualquer condição especial do trabalho que não seja a condição empregatícia deve também ser provada por escrito. Então, a contratação escrita, ela se faz como requisito formal para a prova do contrato autônomo. Em terceiro lugar, a geração, numa prestação de serviços autônomos, de impostos, tributações na modalidade de trabalho autônomo. Os trabalhadores autônomos recolhem previdência como tal, embora não seja o trabalhador aquele responsável pelo recolhimento previdenciário quando da prestação de serviços. É o tomador do trabalho que faz o desconto da retribuição pecuniária e recolhe junto aos cofres da Previdência. E também há o dever de recolhimento do ISS, Imposto sobre Serviços. Em Maringá se chama ISSQN, né? Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Então, o recolhimento dessa tributação é uma evidência de que o contrato está se desenvolvendo na sua forma autônoma. Pois bem, além dos requisitos formais, aí nós enfrentamos os requisitos materiais, substanciais, que vão definir o autônomo como tal. Autônomo é aquele que não se submete ao cumprimento de ordens, que não é fiscalizado, que tem liberdade para a execução da faina. É aquele sujeito que diz: hoje não vou trabalhar, deitarei na rede, tomarei uma cerveja e nem por isso serei desligado ou estarei cometendo uma falta grave para a resolução do meu contrato, por justa causa, no âmbito da teoria geral dos contratos, tá? A jurisprudência trabalhista, ela encontra alguns critérios para alinhavados caracterizar um prestador autônomo. Não é necessário que todos esses critérios se façam presentes, mas que uma parte considerável deles esteja presente no caso concreto, para que o autônomo seja subentendido como tal. Autônomos são aqueles que não dependem economicamente do tomador, porque a dependência econômica, ela se aproxima muito da relação empregatícia. Nós vimos já que a subordinação trabalhista, ela é uma subordinação jurídica, ela não é só uma subordinação econômica, senão nós correríamos o risco de enxergar trabalho na modalidade de servilidade, escravidão, justificado pelo pagamento. Mas nós vimos que uma das tentativas de explicar a subordinação é a dependência econômica, não é?
E a jurisprudência é muito vigilante, então diz, olha, quem depende economicamente com exclusividade de um tomador, acaba se aproximando muito da figura de um empregado. Então, o representante do trabalhador autônomo, ele deve ter uma carteira de clientes dele, autônomo, e não depender exclusivamente de qualquer um deles. Mais do que isso, os autônomos, eles devem comprovar certa capacidade econômica para suportar os riscos da atividade. Os doutos, os clássicos, o Délio Maranhão, por exemplo, que escrevia muito sobre o direito do trabalho de forma primorosa, dizia que o autônomo é um empregador em potencial, é aquele que pode suportar os prejuízos. E de que maneira ele faria isso? Tendo alguma reserva, algum suporte econômico para fechar o mês em prejuízo. Então, não poderíamos imaginar tratar-se de um autônomo aquele sujeito que necessita periodicamente de adiantamentos de vales para fazer os seus deslocamentos, as suas viagens aqui ou acolá, prestando serviços autônomos. Olha, você me antecipa a comissão e quando eu vender a gente faz o abatimento, porque do contrário eu não tenho dinheiro sequer para pôr combustível no veículo, pagar o pedágio, pagar o hotel, pagar a refeição. Esse é um autônomo de Araque, está muito próximo de um empregado. Então, uma clientela própria, um alicerce econômico que permita a ideia de arcar com os riscos da atividade. A presença de colaboradores, um ajudante, um empregado, um estabelecimento próprio ou que seja suportado mediante pagamento de locação pelo próprio trabalhador autônomo. Essas são características de autonomia financeira. Equipamentos e materiais próprios, o veículo, telefone celular, e certamente esse sujeito ele não pode se subordinar ao seu tomador. A execução da atividade deve lhe ser afeta e tarefa própria. Eu defino a minha jornada, eu defino a forma como abordarei o cliente, farei a venda. Eu tenho autonomia para estabelecer os critérios da prestação de trabalho. Há um entendimento de doutrina e de jurisprudência de que a imposição de metas, as bonificações por vendas oferecidas pelos tomadores aos autônomos caracteriza uma subordinação por vias oblíquas. Isso porque, à medida em que o tomador do trabalho ele fixa metas de cumprimento para os autônomos, de alguma forma ele estará interferindo no modus operandi do trabalho. Esse cara que tem metas a cumprir, ele não estará com liberdade para distribuir a sua carga de trabalho. Afinal de contas, as metas requerem dinamismo, jornadas exaustivas, e isso, para o entendimento doutrinário, eu cito aqui o Dalegrave Neto, para vocês, José Dalegrave Neto, representa uma subordinação ao contrário, por vias oblíquas, tá? Uma espécie de escamoteamento no critério de subordinação. Tudo bem, jovens? Nós concluímos
com a lei do trabalhador rural, a 558973, os trabalhadores rurais, eles acabam se tornando empregados. A legislação diz que são empregados rurais e gozam de alguns benefícios trabalhistas. Deixa eu refazer aqui. Eles gozam de todos os benefícios trabalhistas, mas alguns peculiares, tá? E eu só vou me deter naquilo que é peculiar aos trabalhadores rurais, aos empregados rurais. Então, diz a legislação 558973, empregado rural é aquele que trabalha com pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação. Bom, e até aí, nenhuma diferença de um trabalhador urbano, seletista. Todavia, os trabalhadores rurais são definidos pela exploração da atividade econômica do seu empregador. Serão trabalhadores rurais aqueles que prestam serviços em prédios rústicos, diz a legislação específica, ou seja, no meio rural, e cuja atividade do empregador não seja de transformação da matéria-prima. Porque quando houver a transformação, a industrialização da matéria-prima cultivada na propriedade rural, e transformada ali, naquele locus, naquele espaço, ainda que o cidadão trabalhe numa fazenda, ele será um trabalhador urbano, empregado da CLT para todos os efeitos legais. Então vamos imaginar aqueles empregados que prestam serviços ali na usina Santa Terezinha. Nós sabemos que ela está radicada numa propriedade rural, mas eles destinam a sua força de trabalho a transformar cana-de-açúcar em açúcar ou álcool. Então já são urbanos, porque houve a transformação, houve a industrialização da matéria-prima. É necessário que o produto cultivado seja mantido in natura para que o rural seja um empregado rural. Direitos peculiares. Os trabalhadores rurais têm um adicional de 25% se trabalharem nas horas noturnas. Diferentemente dos trabalhadores urbanos da CLT, tem um adicional de 20%. Então eles têm 5% a mais de adicional noturno. Todavia, os trabalhadores urbanos, de acordo com o artigo 70 da CLT, eles trabalham das 22 horas às 5 horas. Eles trabalham, portanto, 7 horas e recebem por 8 horas. Há uma mágica na CLT que faz com que 1 hora noturna equivalha a 52 minutos e 30 segundos e não 60 minutos. No meio rural, ao contrário, 1 hora vale 60 minutos, É a hora cronológica que a gente conhece. Uma outra particularidade é que os intervalos intra-jornada dos trabalhadores rurais minimamente serão de 1 hora, isso é comum também no meio urbano, mas o intervalo máximo, que na CLT é de 2 horas para repouso e alimentação, em relação aos empregados rurais não tem limites. Ele fica condicionado à cultura regional, aos costumes da região. Então, se o sujeito está lá no norte, que o sol é mais ardente, na Bahia, o sujeito é mais tranquilo depois do almoço, ele pode fazer 3 horas de intervalo para refeição e descanso,
né, extrapolando o limite máximo previsto na CLT, que é de 12. No mais, o trabalhador rural, ele pode obter gratuitamente a moradia, a habitação, né? Ele pode cultivar um pedaço de terra para fins de economia familiar e pode ter a energia elétrica gratuitamente. Isso não se incorpora como salário in natura, desde que entre o empregador e o trabalhador rural exista um contrato de comodato e que esse contrato de comodato seja chancelado pela entidade sindical que protege o empregado rural. Essas são as características dos direitos específicos dos trabalhadores rurais. Finalmente, há um direito do empregador rural, que é específico, é o consórcio de empregadores rurais. Bem interessante, segundo o qual é possível que vários empregadores rurais em regime de consórcio façam a única contratação de um empregado rural para lhes assegurar realização de trabalho. Então, um tratorista para 4 ou 5 empregadores. Isso no meio urbano não é admitido, jovens, tá? Esse compartilhamento de diversos empregadores mantendo um vínculo só com um e único empregado rural. Para tanto, é necessário que um desses integrantes do consórcio tenha responsabilidade previdenciária e para o pagamento de direitos trabalhistas. Em última análise, a responsabilidade é de todos e ela é solidária, mas um deles formalmente fica o responsável para fazer o recolhimento da Previdência Social, fazer o pagamento do salário, das horas extras, o aviso prévio de férias, sua remuneração e etc, etc. O produto dos direitos, quer dizer, o valor desses direitos sai do bolso de todos. Pois bem, essa era a aula que eu pretendia explanar com vocês sobre trabalho afim e vocês responderão 2 questões lá na plataforma, e quaisquer dúvidas me dirijam aí no grupo da sala para que nós escasseemos na medida do possível. Até logo.